Alô você! Como você está? Firme e forte, confiante, alegre, decidido, seguindo em frente! Você que fez a escolha correta, que escolheu utilizar o estudo para passar no Enem, para passar no vestibular, para chegar na universidade, para escolher uma carreira que vai trazer para você e para toda a sua família dignidade, um equilíbrio econômico, uma ascensão social. Você que escolheu passar em um concurso público, consequentemente buscou na educação a forma de desenvolvimento, você já está de parabéns. Lembrando que você que está em casa assistindo a videoaula, não fique só ouvindo, não fique só vendo. É muito importante que você organize o conteúdo do seu caderno da melhor maneira possível, que você escreva, faça o esquema. O conteúdo de história é gigantesco e você tem que organizar o conteúdo para que você possa desenvolver da melhor maneira possível. Acredite em você. Quando se estuda sozinho, nós temos que cuidar do nosso emocional. Quando se cuida do emocional, a gente turbina o racional. Consequentemente, você tem que se alegrar, você tem que buscar, você tem que acreditar na sua estratégia de estudo, na sua dedicação, na sua vontade, na sua coragem. Eu acredito em você, você é um grande líder. Chegamos à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Então coloca aí, organiza no seu caderno da melhor maneira possível. A Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. De 1939 a 1945, eu estou te falando de 6 anos de guerra. 6 anos de guerra. Então, qual que é o fato histórico? Segunda Guerra Mundial. Tão importante quanto entender a Segunda Guerra Mundial é você conseguir organizar o seu pensamento de acordo com o examinador, de acordo com o historiador. Como é que o historiador, o examinador, analisa um fato histórico? Não é somente as circunstâncias do fato. É importante que você entenda como era antes, que você entenda o durante e que você entenda o depois. Então, os antecedentes, o desenrolar do fato e as consequências posteriores daquele fato. Um outro aspecto importante é você conseguir relacionar aquele fato que você está estudando com outros fatos semelhantes ao longo da história. É a forma do examinador buscar verificar se você está tendo uma noção completa daquilo que você está estudando. Então, consequentemente, como nós colocamos a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que você tem que colocar é os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, para que você entenda o anterior, o que aconteceu, o que motivou a explosão, o acontecimento desse fato. Então, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, antecedentes da Segunda Guerra Mundial, A primeira coisa que você vai fazer é, logicamente, se é antecedente, então ocorre como antecedente a Primeira Guerra Mundial. Se tem a Segunda, quer dizer que tem a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. E durante a Primeira Guerra Mundial, lembre-se, ocorreu a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa de 1917. E na Revolução Russa, os trabalhadores, o proletariado chegou ao poder. E eles criaram um novo sistema de organização, uma nova forma de organizar a sociedade, ao qual eles chamaram de socialismo. E essas ideias socialistas vão, de certa forma, entrar em choque com as ideias capitalistas. E elas vão se espalhar pela Europa, tendo simpatizantes e opositores. Outro aspecto importante, com o final da Primeira Guerra Mundial, nós temos o Tratado de Versalhes. Esse tratado responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, impondo pesadas condições à Alemanha. Pesadas punições à Alemanha. Consequentemente, criou um clima de revanche, de vingança, um clima de revanchismo, Os alemães se sentiram
humilhados devido ao Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial produz no continente europeu uma grave crise econômica, uma grave crise do modelo econômico do próprio capitalismo. A guerra é algo caro. Consequentemente, os países europeus acabaram entrando em crise econômica. E diante da crise econômica, você sabe que tem crises políticas. Ocorre a formação de regimes totalitários de extrema-direita. Uma forma de tentar barrar o avanço das ideias socialistas na Europa. Um novo regime para tentar tirar o país europeu da crise econômica. O fortalecimento do capitalismo. Na Itália ocorre o fascismo, um regime totalitário de extrema-direita, liderado por Benito Mussolini, que une a nação em prol de uma bandeira nacionalista, expansionista, uma forma de evitar que as ideias socialistas contaminassem o solo italiano de extrema-direita. Então, consequentemente, uma alternativa. Lembre-se que em 1929 ocorre uma grave crise, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a maior crise do sistema capitalista de todos os tempos. Se a Europa já estava em crise, piora a situação, ela fica mais em crise ainda. Então, consequentemente, amplia a quantidade de regimes autoritários de extrema-direita, regimes totalitários. Esses regimes vão se fortalecer, acaba se fortalecendo. Na Alemanha, aparece o nazismo com Adolf Hitler, com uma certa particularidade. Baseado na superioridade da raça ariana, o arianismo, um pensamento racista para unir o povo alemão. Na aversão aos judeus, o antissemitismo. Também os nazistas tinham aversão às ideias socialistas. Consequentemente, todos esses aspectos vão favorecer a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O franquismo na Alemanha, com Francisco Franco, o salazarismo em Portugal, com Antônio de Oliveira Salazar, são exemplos de regimes totalitários. Então, nós temos uma Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Nós temos o regime socialista lá na União Soviética, devido à Revolução Russa de 1917. Nós temos a formação de regimes totalitários. Nós temos uma grave crise proporcionada pela Primeira Guerra Mundial e intensificada com a crise de 1929. Consequentemente, Adolf Hitler na Alemanha, o nazismo na Alemanha tinha características expansionistas. Então você vai escrever um outro tópico, coloca o expansionismo nazista. Os nazistas vão se expandir militarmente, territorialmente. No dia 13, algumas datas que seriam interessantes se você conseguisse gravar. No dia 13 de janeiro de 1935, os alemães ocorre a ocupação de Sarre, tomando esse novo território. No dia 7 de março de 1936, os alemães ocuparam a Renânia. Em 12 de março de 1938, ocorre a anexação da Áustria. Lembre-se que Adolf Hitler, ele não é alemão, ele é austríaco. Mas, antes de mais nada, tanto na Áustria quanto na Alemanha, era formado por arianos. Então, antes de mais nada, ele é ariano. Então, o único povo. Para que ter fronteiras? Anexação da Áustria. No dia 29 de setembro de 1938, ocupação do Sudeto.
16 de março de 1939, o ano de 1939 é importante, anexação da Boêmia, Morávia e Eslováquia. Tudo isso em um processo expansionista. É importante que você entenda. É muito importante que você entenda. No dia 22 de maio de 1939 foi assinado o Pacto de Aço, oficialmente Pacto de Amizade e Aliança entre a Alemanha e a Itália, determinando ajuda imediata em caso de guerra, ajuda imediata de carro de guerra, em outras palavras, apoio militar, muito importante. O ano de 1939 é um ano que você tem que ter em destaque. O ano de 1939. O ano de 1939 ocorre também a assinatura do Pacto Germano-Soviético. Um pacto de não agressão da Alemanha à União Soviética, assinado no dia 23 de agosto de 1939. Com esse pacto, as tropas alemãs lutariam em uma única frente de batalha, de combate, a frente ocidental. Consequentemente, um pacto de não agressão. Hitler e Stalin sabiam que esse pacto não iria durar, mas todos os dois precisavam de tempo. A Alemanha precisava de tempo para atacar as nações que impuseram a ela o Tratado de Versalhes. A União Soviética precisava de tempo para preparar a União Soviética para a guerra, que já era inevitável. São algumas datas importantes que seria bom você ter em mente. Também em 1939, mas exatamente no dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia. Os alemães invadem a Polônia e acaba dando início à Segunda Guerra Mundial. Os alemães invadem a Polônia e dão início à Segunda Guerra Mundial. Então perceba que nós temos fortes antecedentes que leva o mundo à Segunda Guerra Mundial. Nós temos a movimentação nazista expansionista, que ela é observada. Muitas vezes as nações ignoraram a expansão nazista, fizeram vistas grossas, se omitiram, até não dar mais, quando as tropas nazistas invadiram a Polônia e, consequentemente, deu início à Segunda Guerra Mundial. São fatos importantes de ser analisados. A Alemanha, que saiu derrotada, conseguiu se fortalecer, se militarizar, unir o povo alemão, era vista como uma possível alternativa para não deixar que o socialismo se espalhasse pela Europa. Só que Adolf Hitler tinha seus próprios planos. Diferente de todos aqueles que achavam que poderia usá-lo ou poderia manipular. Explode a Segunda Guerra Mundial. Algumas datas importantes, escolha as melhores que você conseguir gravar, e se conseguir gravar tudo, melhor ainda. Uma matéria que cai muito, mas é uma matéria extremamente tradicional, já trabalhada, fácil. Eu acredito que você tirará de letra tudo isso. Sucesso, eu acredito em você. Se agigante, estude o máximo. E até a próxima videoaula. Um abraço, bom estudo e vamos juntos. Até a próxima videoaula.